Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês. Então olha só, dando sequência ao estudo dos quadriláteros, vamos falar agora de um quadrilátero notável, bem importante pra gente e bem bacana, que é o trapézio. Então o que é o trapézio? O trapézio ele é um quadrilátero que tem dois lados paralelos, tudo bem? Ele tem dois lados paralelos. Então, ó, satisfazendo essa condição, então eu tenho aqui e aqui. Então eu vou... Tem aqui um ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D, né? Daí aqui nós temos, ó, o segmento AB paralelo ao segmento CD. Segmento AB paralelo ao segmento CD. E daí, no caso, moçada, aqui, dois lados não paralelos. Olha só, esse é o trapézio, tudo bem? Esse quadrilátero. E daí nós temos algumas situações bacanas em relação ao trapézio. Primeiro, os lados que são paralelos nós chamamos de bases do trapézio, tá? Então o lado AB e o lado CD, que são os lados paralelos, são as bases do trapézio. O lado AB, como ele tem uma medida menor do que o lado CD, nós vamos chamar o lado AB de base menor e o lado CD de base maior do trapézio. Tudo bem? Uma outra coisa, olha só, pelo fato de eu ter dois lados paralelos, o que nós temos? Vamos fazer o prolongamento aqui, ó. Prolonguei o lado, e daí o que nós encontramos? Nós temos aquela situação, ó, tá vendo esses ângulos aqui, são ângulos alternos internos, o tal do Z no visual? Então, ó, eu tenho esse ângulo que eu vou chamar carinhosamente aqui de alfa, e eu tenho esse ângulo aqui que eu vou chamar automaticamente também de alfa. Então são dois ângulos que têm a mesma medida, tudo bem? Daí qual é a consequência? Olha esse ângulo interno aqui, ó, que vai ser o ângulo beta. Então a primeira consequência angular que nós temos no trapézio é que os dois ângulos consecutivos aqui, ó, da base maior e da base menor, eles são suplementares, eles somam 180 graus. Então, ó, aqui nós temos a mesma situação, ó. Se eu pegar esse ângulo aqui, que eu vou chamar de, vou falar que ele tem uma medida θ, e eu prolongar, agora eu vou prolongar aqui a base, ó. Então visualiza comigo, ó, que essa medida aqui é θ. Então, esse ângulo interno aqui, moçada, deixa eu pegar aqui o roxo. Então, esse ângulozinho aqui, gama, ó, ele também soma 180 graus com θ. Então, no trapézio, quando eu pego um ângulo da base maior e um ângulo consecutivo da base menor, a soma deles dá 180. Então, dois ângulos consecutivos, um da base inferior e um da base superior, ó, somam 180, né? Então, essa é uma propriedade bacana no trapézio, beleza? Outra coisa que acontece, quando nós trabalhamos com o trapézio nós damos nome dependendo do que acontece com o seu lado. Então, olha só, deixa eu pegar um apagador aqui. Então, deixa eu apagar você.
Então nós temos 3 tipos de trapézio. Então vamos colocar aqui. Bom, vamos para essa nomenclatura. Então, o primeiro que nós temos é o trapézio escaleno, o trapézio escaleno. O que é o trapézio escaleno? Ele tem todos os lados com medidas distintas. Então, na hora que nós desenhamos o trapézio escaleno, aqui eu tenho a base maior, a base menor, e aqui o outro lado não paralelo. Tá vendo? Então, essa medida é diferente dessa medida, que é diferente dessa medida, e é diferente dessa medida aqui. Então eu tenho um trapézio com os quatro lados de medidas diferentes. Esse é o bom e velho trapézio escaleno. Tá? Outro trapézio bacana é o trapézio isósceles. O trapézio isósceles. O que tem o trapézio isósceles? Os dois lados que não são paralelos, eles têm a mesma medida. Então aqui, base maior. Olha só, esse lado e esse lado, eles possuem a mesma medida, trapézio isósceles. Daí no trapézio isósceles, moçada, nós temos algumas particularidades. Quais? Na hora que você faz a altura do trapézio isósceles aqui, ó, o que nós percebemos? Ó? Eu tracei a altura ó, em 2 pontos, tá? Em 2 momentos, em 2 pedaços diferentes ali do trapézio. Daí o que nós temos? Essas alturas dividiram aqui, ó, me deram 2 triângulos, tá vendo? Só que esses 2 triângulos, ó, são 2 triângulos retângulos congruentes. Ou seja, a medida dos catetos e da hipotenusa é a mesma. Ou seja, essa medida aqui vai ter a mesma medida que essa. Então o que você pode perceber? Ó? Você pode perceber o seguinte, a base menor tem uma medida Bzinho, a base maior vai ter uma medida Bzão. Só que aqui eu tenho uma medida X e aqui eu tenho uma medida X e automaticamente aqui eu tenho a medida da base menor. Porque você visualiza que nesse caso nós formamos aqui um retângulo, tudo bem? Um retângulo, daí o que nós podemos dizer? Ó, que todo esse comprimento aqui ó, é a base maior. E quem que vai ser a base maior? A base maior vai ser exatamente a medida da base menor mais 2 vezes o valor do x. Aí vai depender da figura. E aqui você visualiza também, ó, de graça o que nós ganhamos? Nós ganhamos o que talvez seja a figura geométrica mais importante que a gente tem, né? No caso ali, um triângulo retângulo. E se você tem um triângulo retângulo e está trabalhando com a medida dos lados desse triângulo retângulo, não pode esquecer que sempre é possível nós utilizarmos quem? O bom e velho teorema de Pitágoras, tudo bem? Então, ó, essa é a característica do trapézio escaleno e do trapézio isósceles. E daí, kids, nós temos um outro tipo de trapézio aqui, ó. Que é o trapézio retângulo.
trapézio retângulo. Aqui só antes de desenhar o trapézio retângulo, faltou só comentar uma coisa que talvez nem precise, né? No trapézio isósceles, moçada, os ângulos da base aqui, ó, eles têm a mesma medida. Tanto da base maior quanto da base menor, ó. Esses ângulos aqui, ó, eles possuem a mesma medida, obviamente, mantendo aquela propriedade de esse ângulo da base maior somado com esse ângulo da base menor, eles sempre somam quanto? 180 graus. Eles sempre são suplementares. Mas o que é o trapézio retângulo? O trapézio retângulo, ele vai ter dois ângulos internos iguais a 90 graus. Então ele vai ser isso aqui, ó. Olha que bonitinho. Então o que nós temos? Nós ganhamos aqui, ó, esse ângulo aqui entre um lado não paralelo e as bases, ó. Um dos lados não paralelos com a base formam ângulos de 90 graus. Tudo bem? E daí, automaticamente, ó, de novo aqui, ó, se nós traçarmos a altura aqui, né? Se nós marcarmos a altura do trapézio isósceles, do trapézio retângulo, essa medida igual a essa, de novo, o que nós formamos aqui? Um triângulo retângulo. E dependendo das medidas que você tem, né, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então nós temos, no caso, no trapézio retângulo, essa propriedade de ter os dois ângulos com a medida de 90 graus. Tudo bem? E daí, tem uma outra situação no trapézio que ela vai ser importante para você, que é um negócio chamado base média. Daí o que nós temos na base média? Então, ó, dado um trapézio então, ó, um trapézio qualquer. Então, aqui no caso, parece que nós temos um trapézio escaleno. Então, ó, A, B, C, D. O que é a base média? Então, nós viemos e fazemos o seguinte, ó. Nós pegamos o ponto médio do lado AB e o ponto médio do lado CD. O ponto que divide esses lados bem na metade. Uma propriedade que tem é a seguinte, ó. Se você pega os pontos médios dos lados não paralelos do trapézio e você liga esses pontos médios, uma coisa que você vai sempre conseguir é uma reta paralela em relação às bases. Então, essa base aqui, ó, essa reta é paralela às bases. Só que essa reta divide cada lado rigorosamente na metade. Então, o que nós vamos dizer, ó? Vamos supor que a base maior tem uma medida Bzão, tudo bem? Eu vou colocar Bzão, não, porque era aquele B. Deixa eu apagar aqui, ó. Ó. Então, ó, a medida da base maior, Bzão. A medida da base menor, Bzinho. A medida da base média, geralmente eles colocam assim, ó. Bzão, M. Daí o que nós temos? Qual que é o teorema da base média? No trapézio, a base média, ela sempre vai ser a média aritmética das bases. Então, o que eu estou dizendo com isso? Ó? Se essa medida aqui é 10 e essa medida aqui é 8, se essa medida é 10 e essa aqui é 18, 10 mais 18, 28. Dividido por 2, a base média vai valer 14.
Se essa medida é 2, essa aqui é 6, 2 mais 6, 8. Dividido por 2, 4. Então a base média sempre vale a metade da base do trapézio. Belezinha? Tranquilo? Joia? E aqui, pra gente fechar, vamos fazer um exercíciozinho na apostila de vocês. Então, ó, lá na página número 270, o exercício 2, praticando. Oh, caiu. Aqui ele nos dá um trapézio retângulo, tá? Deixa eu colocar a antena aqui para trás. Olha só. Nós temos aqui um trapézio retângulo. Trapézio retângulo. Esses dois ângulos aqui medem 90 graus. E daí nesse exercício, ele dá esse ângulo aqui, que ele diz ter uma medida igual a 2x mais quanto? 2x mais 30. E esse outro ângulo aqui, que é a medida x. Daí ele quer saber, observe o trapézio retângulo na imagem e determine as medidas do ângulo agudo e do ângulo obtuso. Então, esse ângulo agudo, que tem medida menor do que 90 graus, e esse ângulo obtuso, que tem uma medida superior a 90 graus. Daí, o que nós temos que lembrar? Que no trapézio, a soma de um ângulo agudo com um ângulo obtuso, aqui no caso, ó, um ângulo da base inferior e um ângulo da base superior, né? Sempre somam quantos graus? 180. Então, o que nós temos? Nós temos que 2x mais 30 graus. Mais x tem que fechar 180. Então, 2x mais x, 3x. 180 vai para lá subtraindo, 180 tira 30, vai dar 150. Então, quem que vai ser o x? 150 dividido por 3, isso aqui dá bonitinho 50 graus. Então, ó, o ângulo obtuso, o ângulo agudo, desculpa, vale 50. Quanto que vai valer o ângulo obtuso? O ângulo obtuso vai valer, ó, vamos colocar aqui, quanto que vale o ângulo obtuso, que é 2x mais 30. Então, se o agudo é 50, para completar 180, esse aqui é 130 graus. 2 vezes 50, 100, mais 30, 130. Tudo bem, meus queridos? Tá joia? Então é isso. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula. Até mais, hein? Tchau, tchau!